Pai, Senhor, família, eu tenho uma palavra para o teu coração, para a tua vida, e a palavra é esta aqui, ó. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra se encontra em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6. Do mesmo modo que Paulo falou para a igreja de Filipe, eu falo para o irmão e para a irmã, que eu também estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Agora eu quero convidar o irmão e a irmã a meditar nesta passagem, nesta palavra, junto comigo. Amém. Paulo, quando ele escreve esta carta para a igreja de Filipe, ele se encontra dentro de uma prisão. Mesmo Paulo ali em uma prisão, ele injeta fé nas pessoas, ele injeta esperança e ele dá o seu testemunho. No versículo 3 do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quando Paulo fala assim, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, em Filipe, Paulo andou preso, Paulo foi açoitado, Paulo traz marcas, e mesmo assim ele dá graças ao nosso Pai, meu irmão e minha irmã, por tudo isso, por tudo isso, por tudo isso, por tudo isso. Por quê? Porque ele viu que valeu a pena pelo crescimento desses irmãos na fé. Por isso que no versículo 3 ele vai dizer assim, fazendo sempre com alegria, súplica por todos. Olha aqui, por todos. Ele não faz acepção de ninguém. Por todos, em todas as minhas orações, pela cooperação ali, a cooperação do Evangelho. Pela cooperação do Evangelho desde o primeiro dia. Na hora que eu falo cooperação, eu já lembro de Lídia, em Atos capítulo 16. Ela abriu a casa dela ali para Paulo. Então, pela cooperação no Evangelho. E essa igreja de Filipe, eles vão dar suporte ali para a igreja de Tessalonicense. Também para a igreja de Coríntios. Por isso que Paulo, ele dá graças ao nosso Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso, por tudo que ele recorda ali. Porque cada sofrimento que Paulo passou ali em Filipe valeu a pena. Houve transformação, houve mudança de vida, houve mudança de vida. Por isso que ele fala ali, ó, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então aqui eu entendo, meu irmão e minha irmã, na hora que fala pela vossa cooperação, aqui eu entendo, aprendo e ensino que nós nascemos para servir, para colaborar com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Nós nascemos para servir, não para ser servido. No Antigo Testamento, sabe, Deus levantou pessoas ali para ser reis, para ser governadores, mas no Novo Testamento não. Nós nascemos para ser discípulos, para servir. No Novo Testamento, nós nascemos para colaborar com o Evangelho, para ir por ide fazer discípulo. Aí Deus, ele vai escolher, Deus que escolhe, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Mas aqui eu aprendo, ensino que o irmão tem que ter esse desejo de servir, de fazer a obra do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque aqui Paulo está agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso por essas vidas, por esta igreja, pela dedicação deles,
pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Por isso que ele vai dizer assim, no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, no coração da irmã e do irmão tem que haver esse desejo de servir. Se o desejo do irmão e da irmã é que Deus dê as coisas dessa terra aqui, o irmão e a irmã está no grande erro, um grande erro e longe da salvação. Desejo que tem que estar no seu coração é de servir. É de servir o nosso Deus Todo-Poderoso. Para se cumprir esse versículo na vida do irmão e da irmã, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que Deus usou ali Moisés para libertar o povo, Deus, ele quer usar o irmão e a irmã. O irmão e a irmã têm que servir o nosso Deus. Da mesma maneira que Deus usou ali Moisés, Josué, usou a vida dos discípulos, dos apóstolos. Deus quer usar a sua vida. Por quê? Porque eles já morreram. Agora Deus quer usar a sua vida. Usar a sua vida. Vou abrir aqui agora em João, capítulo 12, no versículo 24. Vai dizer assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morre, produz muitos frutos. Esse grão de trigo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio aqui na terra para morrer por cada um de nós. E ele deixa bem claro, se o grão de trigo não morrer, ele não produz frutos, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. E sabemos que Jesus Cristo já morreu e ressuscitou. Então, se ele dá muitos frutos quando ele morre, assim também nós devemos dar muitos frutos, porque também devemos morrer, porque se não morremos para esse mundo, para as coisas desse mundo, não podemos dar nenhum fruto, Então, aqui no versículo 25, ele vai dizer, quem ama a sua vida, perdê-la, mas aquele que perde, que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, aquele que ama a sua vida aqui, ele vai perder. Aquele que ama viver a sua vida aqui na terra, aquele que não quer morrer para Cristo, sabe, ele vai perder a sua vida, mas aquele que perde a sua vida ali para Cristo, que morre para as coisas desse mundo, ele vai viver. E aqui, no versículo 26, vai dizer assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então, no versículo 26, se alguém me serve, você serve Jesus? Ele vai dizer, siga-me, você está seguindo Jesus? E aonde eu estou, ali também o meu servo, ali também estará o meu servo. Então, aonde que Jesus Cristo está, você também está? Então, entenda isso. Onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Jesus Cristo está. Então, o irmão tem que vir aos cultos, dia de domingo, de sexta, de quarta, tem que aparecer nesses dias, de quarta, sexta, domingo. Porque onde que houver 2 ou 3, ali ele está. Vou colocar uma reflexão aí para o irmão. Os discípulos, eles só andavam com Jesus uma vez por semana?
ou todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Eles andavam com Jesus. Todos os dias. E a palavra de Deus fala que aonde que houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Amém. Então olha aqui, ó. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também o meu serve. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Então, igual lemos aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, é preciso, meu irmão, você estar firme com Jesus. É preciso você estar firme com Jesus. Eu vou ler agora João capítulo 15. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você precisa ficar firme na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa estar vindo para os cultos, para estar aprendendo cada dia mais, cada dia mais. Porque olha, Deus tem grandes coisas na sua vida, mas para essas coisas se cumprirem na sua vida, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado, você precisa estar preparada. Aqui vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procurai apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então você precisa apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então, aprovado como obreiro tem que amar Deus sobre todas as coisas. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser um exemplo. E além disso, ele fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Além disso, você precisa se dedicar. Igual eu falo sempre, Deus não vai entregar nada para ninguém se não houver, se o irmão e a irmã não estiver preparado. Não estiver preparado. E olha, eu quero falar para você, meu irmão, você tem que estar preparado não para ganhar dinheiro aqui nesse mundo, não. Você tem que estar preparado para ir para o ID, para ser um discípulo. É isso que ele ordenou para todos nós. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Ide fazer discípulos. Então, você precisa se preparar. Você precisa se preparar porque Deus tem grandes coisas na sua vida. Da mesma maneira que ele está falando aqui, que maneja bem a palavra, vou ler aqui Josué para o irmão. E é bacana, assim, quando eu falo de Josué, porque aqui em Filipenses fala que ele começou a boa obra, ele vai cumprir. Então, da mesma maneira, agora que eu cito Josué, o nome de Josué antes era Oséias. Você vai aprender isso em Números, capítulo 3, versículo 8. Que ele veio da tribo de Efraim, o nome dele era Oséias, filho de Num. No versículo 16 você vai ver que Moisés vai mudar o nome dele. Moisés vai mudar o nome dele. Daí você vê o propósito de Deus na vida de Josué se cumpriu. Não é por isso que eu vou começar citando aqui para o irmão, no versículo Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para
Ó, vou ler novamente o versículo 7. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro. Olha aqui, ele fala assim, não cesse de falar desse livro. Mas antes, olha aqui, ó, antes de falar, medita na lei de dia e de noite. Medita na lei de dia e de noite. Então, antes de você falar, você tem que meditar, meu irmão. Você tem que saber o que você está falando. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. E tenha bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Então, ó, para a obra de Deus acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã, você precisa ter esse desejo de servir. Você precisa ter esse desejo de ser um discípulo, e um discípulo ele faz discípulo. Então, se você tem esse desejo de ser discípulo, você tem que aprender para depois poder ensinar. Igual eu citei ali o Evangelho relatado por João, capítulo 12, que do mesmo modo ali que Jesus Cristo morreu e deu fruto, da mesma maneira é você. Do mesmo jeito que eu citei que devemos seguir a Cristo, se seguimos Cristo, quer dizer o quê? Que já negamos as nossas vontades. Não é isso que ele falou? Nega a si mesmo e segue-me. Então, se já negamos as nossas vontades, se não é mais a gente que vive, e sim Cristo, então quem é que tem que aparecer? Então, se você já morreu pelas coisas desse mundo, quem é que vive em você? É Cristo. Se é Cristo, quem é que tem que aparecer? É Ele? Sim ou não? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim, em todas as coisas que você for fazer, que o nome de Deus seja glorificado. Então, todos os ambientes que você for, meu irmão e minha irmã, o nome de Deus tem que ser glorificado. As roupas que você veste, o nome de Deus tem que ser glorificado. Se não está sendo glorificado, meu irmão, você está longe, longe, longe de ser um discípulo. Longe de ser um discípulo. Então, tudo que você for fazer, o nome de Deus tem que ser glorificado. Todo lugar que você estiver, o nome de Deus tem que ser glorificado. No seu trabalho, o nome de Deus tem que ser glorificado. Com o seu testemunho, com o seu comportamento, com o seu falar. Todas essas coisas, o nome de Deus tem que ser glorificado. Mas, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Seja sensível quando Deus chamar para você fazer a obra. Às vezes você pode ter no seu coração assim, eu não estou preparado. Eu também passei por isso. Eu também achava que eu não estava preparado. Mas Deus ali, Ele me aperfeiçoou. Ele me aperfeiçoou. Mas nisso eu tive que primeiro estar estudando, até ficar pronto para Deus me chamar. E quando Deus chamar, vai nas pequenas coisas. Eu comecei como obreiro, comecei assim em células. Primeiro assim na minha casa, depois eu fui em outras casas. Mas seja sensível. Eu observo assim, ó, o início, hoje como pastor, o início assim dos irmãos que trabalham junto comigo para o nosso Deus Todo-Poderoso. E no começo, quando eu chamei algumas pessoas, elas tiveram medo. Eu não estou pronto, não, vou fazer. E hoje, por exemplo, eu vejo desenvolvimento, crescimento, tanto delas como o meu também, porque quando eu comecei eu tinha medo também. Deus me capacitou. Da mesma maneira capacitou os meus irmãos na fé. Assim
Deus na sua vida. Então não tenha medo. Quando um pastor chamar você, ó, faça isso. Deus, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. E você vai longe. Você vai longe, meu irmão e minha irmã. Você vai longe. Só continue firme. Firme na presença do Senhor. Tendo sempre esse desejo de servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele fica sondando o coração. Ele fica sondando o coração. E o seu, Ele tem sondado. Por isso que essa palavra é para você. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas permanece firme. Procura apresentar-te, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, fica firme. Quando Deus nos dá a vida de um pastor, fala assim, ó, faça isso, faça. Vai sem medo. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, não tenha medo. Porque grandes coisas Deus tem na sua vida. Amém. Deus abençoe grandiosamente a vida do irmão e da irmã. Ó, recebe o meu abraço, o abraço dessa família de Atos, que ama muito a vida dos irmãos também na fé. Ó, um beijo no coração, até o próximo vídeo e ficam todos com Deus.